Antes de morrer, minha avó me contou o maior segredo da nossa família. E o pior. Você contaria um segredo que pode destruir tudo o que sua mãe acredita? A última vez que vi minha avó consciente foi em um quarto de hospital. Frio, silencioso e com aquele cheiro amargo de antisséptico que parece grudar na alma. Ela estava pálida, os olhos mais fundos do que eu lembrava, mas quando me viu, esboçou aquele sorriso fraco e familiar que ela sempre fazia quando queria esconder alguma dor. Ela me chamou com um gesto lento. Sentei ao lado da cama, segurei sua mão e senti a pele fina, quase transparente. Tive que engolir o choro. Minha avó sempre foi a fortaleza da nossa família. Aquela mulher que defendia a tradição, moral, família acima de tudo. Não tinha espaço para escândalos ou fraquezas emocionais, como ela dizia. Sempre firme, sempre elegante. Uma matriarca no sentido mais duro da palavra. E foi por isso que me assustei quando, com a voz rouca e baixa, ela me disse: "Eu preciso te contar uma coisa antes de ir. É um segredo que nunca contei para ninguém." Meu coração disparou. Eu senti que não era algo leve. Mas nunca imaginei que o que viria a seguir me deixaria tão dividida entre guardar ou destruir. Ela respirou fundo. Esse segredo pode arruinar tudo que sua mãe acredita ser verdade. A partir daí, meu mundo parou. Minha mãe idólatra a família que tem. Ela cresceu achando que viveu em um conto de fadas familiar. Pai presente, mãe firme, base sólida. Nunca passou pela cabeça dela duvidar do que viveu. E minha avó, sempre reforçando isso, cobrando perfeição, defendendo a moral como se fosse uma armadura. Fiquei paralisada. Parte de mim não queria ouvir. Parte de mim achava que era o delírio da dor. Mas a forma como minha avó apertou minha mão era real. Muito real. Ela hesitou. Olhou pro teto por alguns segundos, como se pedisse permissão ao universo. E então, com um olhar que misturava culpa e alívio, começou a desabafar. Mas não foi direto. Ela falava por metáforas, por memórias picadas. Disse que, na juventude, viveu momentos de muita solidão. Que o casamento com meu avô, apesar de parecer sólido, havia se tornado um acordo silencioso. E que, na ausência de afeto, alguém inesperado apareceu. Alguém que, nas palavras dela, nunca deveria ter cruzado a linha do proibido. Mas não foi direto. Ela falava por metáforas, por memórias picadas. Disse que, na juventude, viveu momentos de muita solidão. Que o casamento com meu avô, apesar de parecer sólido, havia se tornado um acordo silencioso. E que, na ausência de afeto, alguém inesperado apareceu. Alguém que, nas palavras dela, nunca deveria ter cruzado a linha do proibido. Nesse ponto, eu comecei a entender, mas me recusei a acreditar. Ela chorava. Disse que se sentia suja, hipócrita, que passou a vida toda condenando os outros por erros que ela própria havia cometido, e que carregava esse peso por mais de 40 anos. Eu perguntei: "Por que está me contando isso agora?" Ela respondeu com uma franqueza que me cortou: "Porque eu confio em você. E porque eu vou morrer. E não quero carregar esse segredo pro túmulo. Mas também, não quero destruir sua mãe. Você vai saber o que fazer." A partir desse momento, a responsabilidade passou a ser minha. Saí do hospital com a sensação de carregar uma bomba invisível nas costas. Durante semanas, me questionei se aquilo era verdade. Busquei fotos antigas, datas, cartas, tudo que pudesse indicar alguma pista. E o mais perturbador, eu encontrei. Não provas diretas, mas indícios. O suficiente para tornar tudo plausível. Pequenos detalhes que ninguém notaria, mas que, com o que minha avó disse, faziam sentido. E o mais absurdo ainda estava por vir. O homem com quem minha avó teve esse envolvimento era alguém que sempre esteve por perto. Alguém que eu cresci chamando de tio por respeito, que estava presente nos aniversários, nos churrascos, nas festas de fim de ano. Sempre discreto. Sempre no canto. Nunca casou. Nunca saiu dali. Ele era o motorista da família. Minha mãe cresceu sendo levada para a escola por ele. Dizia que ele era quase como parte da casa. Mas ninguém suspeitava. Era apenas o motorista. Agora me diz,
O que eu faço com isso? Como eu digo para minha mãe que o pai dela talvez não seja o homem que ela venerou por uma vida inteira? Como eu conto que a avó que ela considera exemplo de integridade, na verdade, escondeu isso por décadas? Me perguntaram por que eu não deixei isso morrer com a minha avó. Mas como eu posso viver com isso agora? Eu sei. Tá em mim. E toda vez que olho para minha mãe, eu me sinto como se estivesse mentindo também. Decidi escrever isso aqui não para ter uma resposta, mas para colocar para fora. Porque esse segredo está me consumindo. Você contaria? Ou deixaria isso morrer, como minha avó deveria ter feito? O pior não é o segredo. O pior é que agora ele é meu.